NFL, etc. 82, terça-feira, 12 de abril de 2022. Eu sou o Ticas e chegamos para mais uma semana de notícias e polêmicas da NFL, dessa vez um pouco mais sérios, quer dizer, nem tanto. Era para ser um pouco mais sérios que o de costume, mas quem tá na live já está vendo como que tá o nosso amigo que me acompanha hoje, mas daqui a pouco eu apresento ele. Infelizmente, nem só de zoeira se faz o noticiário, mas é claro que no final e no começo também, e no meio aqui, a gente sempre tenta fazer uma graça para dar uma aliviada. Hoje o nosso decano Wally está cumprindo a famosa agenda paterna, então quem me acompanha neste episódio é justamente a pessoa mais indicada para nos conduzir pelos misteriosos labirintos da mente humana, o nosso psicólogo, defensive end e técnico de DL residente, Luiz Vitorino, o nosso Magal. Fala, Magal, é hoje que a gente estabelece aqui de maneira definitiva os caminhos e soluções para a NFL se tornar uma liga mais justa e saudável, ou não é? Fala, meus amigos do NFL, etc. Não é hoje, Ticas. Nós já estamos aí há muitos episódios dando dicas pro pessoal da NFL de como fazer um trabalho decente, e os caras simplesmente, eles são Moisés, não conseguem. Moisés não consegue. Não adianta. Mas a gente pode orientar, a gente pode apontar o caminho. Não significa que eles vão, de fato, segui-lo. É aquela coisa, né, Ticas? A gente fala qual é o melhor caminho, mas a característica do burro é só aprender quando se fode, entendeu? E a NFL é assim, cara. Só que ela é uma burra rica, né? Então ela se fode, aí ela cobre o prejuízo que ela se fudeu, continua ganhando muito dinheiro. E se você for pensar bem, burro é a gente que caiu nessa conversa de que estudar e trabalhar leva alguém para algum lugar, né? É verdade. Tem semana que é mais difícil, tem semana que dá vontade de abandonar, mas a gente é resiliente, a gente não abandona. Agora me conta uma coisa, na verdade, não só para mim, para quem tá ouvindo em casa também, não está tendo o prazer de acompanhar a nossa gravação ao vivo e tá vendo aí o seu figurino. Você tá assim porque é o seu aniversário amanhã ou por algum outro motivo? Bom, primeiramente, realmente é o meu aniversário amanhã, tá? Os recebidos podem ser enviados aqui para minha casa mesmo, eu fico muito agradecido. E também para avisar que o momento histórico do NFL, etc., chegou. Nesse domingo, dia 17, também conhecido como domingo de Páscoa, às 10 da manhã, no maravilhoso estádio do Benfica, não é o de Portugal, o Benfica aqui de Juiz de Fora mesmo, nós vamos ter a estreia do Campeonato Mineiro de Futebol Americano, desse maravilhoso que vos falo, do nosso decano Wallace, estreando no esporte, né? Já adianto aqui para um amigo ouvinte, não só o Wallace vai estrear no esporte, como ele é starter. Então, no primeiro snap do jogo, ele já estará lá, alinhado como DT, pronto para bater naqueles gordinhos maravilhosos da OL. E aí eu estou aqui com o meu maravilhoso helmet dourado do Juiz de Fora Imperadores para convidar quem for aqui em Juiz de Fora, né, para ir lá no estádio do Benfica. É gratuito, Ticas. É 0800, é de graça. É chegar lá e assistir. E para quem não puder, quem estiver longe, vai ter transmissão pela internet, porque o Campeonato Mineiro ele é chique desse jeito. Ele é patrocinado pela Budweiser, muito obrigado aí, Budweiser. Então, tem transmissão, tem água, só não tem Bud na sideline. E poderia, né? Fica a dica aí. Mas, né, não dá pra ter tudo na vida. Não dá, não. Ó, muito bonito. O uniforme vai ser esse aí mesmo? Vai ser a camisa número 1, que é a branca? Bem semelhante. Branca bem e semelhante. Camisa branca, realmente dourado, calça preta e swag, né? Muito swag. Faz parte do uniforme. Belíssimo uniforme. Então você que ficou curioso, né, de observar o nosso glorioso Magal entrando nessa transmissão trajado de JF Imperadores, quase completo, né? Tá sem pad, mas ele garantiu o capacete para fazer essa graça. Tá registrado o convite. Mas enquanto o domingo não chega, vamos que vamos para o nosso episódio, que hoje começa um pouco mais sério com headlines e depois a gente segue com o Treta na TL e o TD ou Fumble. Você foi bem rápido aí na troca, viu? Parabéns. São muitos anos de experiência tirando e botando helmet, né, Ticas? Você treinou igual o pit stop de Fórmula 1? Você ficou fazendo teste antes de gravar? Quanto tempo ia demorar? Se ia durar o tempo da vinheta ou não? Não, isso aqui são muitos anos de sideline que o jogador bobo fica com o helmet na mão
E aí, quando o coach manda ele entrar, ele tem que, igual um desesperado, enfiar o helmet na cabeça para poder entrar, entendeu? Então, como eu já tomei muito esporro de coach, eu aprendi minha lição. Quem quiser acompanhar isso ao vivo domingo, eu tenho certeza que vai se divertir bastante. Demais. Torceremos à distância pelo JF Imperadores. Mas agora vamos falar sério, porque a NFL amanheceu de luto no último sábado com a morte trágica do Dwayne Haskins. Aí, além do choque natural, com uma notícia dessa do nada, as circunstâncias do acidente, um atropelamento em plena highway, né, uma via de alta velocidade, num horário de manhã, que ele estava indo para o aeroporto para voltar para Pittsburgh, a história toda deixou uma sensação esquisita, deixou um gosto mais amargo, não bastasse a tragédia em si, a perda de um jogador tão jovem, 24 anos, com muito para viver ainda pela frente. Aí, apesar da maioria absoluta da imprensa, da torcida e dos jogadores lamentarem, postarem homenagens, se manifestarem de forma respeitosa, é claro que sempre tem aqueles que aproveitam para expor as suas opiniões mais merdas nesses piores momentos. E entre eles estava quem? Aquele jornalista de Twitter que é o nosso ódio semanal aqui, ele mesmo, o Adam Schefter. Enfim, Magal, pela luz da psicologia, quem falou merda nesse momento, com essa notícia, você acha que é só aquela pessoa desvirtuada da realidade, que trata o jogador mesmo como mercadoria, só quer saber do seu fantasy, só quer saber do seu time, quer repercutir notícia sensacionalista, ou é gente mau caráter de fato? Olha, Ticas, à luz da psicologia, falando de forma bem técnica, isso é o que a gente chama de síndrome de boca de sacola. É o sujeito que ele não consegue ficar com a boca fechada e não falar merda. É também conhecido como um merdeiro profissional. E no caso aí, o Adam Schefter não é de hoje, né? A gente sabe que ele é um merdeiro profissional. Mas falando sério, eu acho que isso é bem sintomático, assim. Os caras veem os jogadores como um pedaço de carne. E aí olha que coisa importante. Quando, lá no início, né, nos primeiros minutos da série documental do Colin Kaepernick, ele abre a série fazendo essa comparação dos escravos com o Combine, e o pessoal que precisa pensar um pouquinho, precisa refletir um pouquinho, criticou, o exemplo está aí, ó. A expressão disso está aí. O sujeito fica tão pouco abalado pela morte de um jogador da NFL, um jogador jovem, que o cara, no mesmo tweet em que ele está informando da morte, ele aproveita para fazer uma crítica ao desempenho do jogador. Em que contexto que um ser humano decente ia pensar em alguma coisa dessa? Podia ser qualquer jogador, cara, por pior que fosse. A performance do cara não está em jogo. Até do ponto de vista da notícia, eu não sou jornalista, né? Mas você e você vai saber muito melhor do que eu. Até do ponto de vista da notícia, é uma coisa que não faz muito sentido. Você anuncia a morte do cara, né? Pelo menos a visão que eu tenho, você até me corrige. Primeiro você anuncia a morte. Como foi, que informações tem até agora, aonde que aconteceu, né? Você dá a informação do falecimento do sujeito. Depois, nas reportagens posteriores, você pode comentar a história dele, de como que ele surgiu, em que pé que ele estava na carreira, quais eram as perspectivas dele. E aí vamos combinar, né? Tendo aquele tato, né? Aquela ética profissional e humana de, assim, qual é o ganho de eu fazer uma crítica a um jogador que acabou de morrer? Criticar a performance dele, performance passada, ou criticar a talvez probabilidade alta de ter uma performance ruim no futuro. Qual é o ganho disso? Assim, a única exceção que eu acho que cabe para as únicas duas exceções, talvez, que eu acho que caibam para essa lógica, uma a gente viu recentemente, que foi com a morte do Olavo, que essa eu acho que cabe você fazer todo tipo de piada e chacota, não vejo por que ser humano nesse ponto. E a próxima, né, quando for a do Rei do Gado, que por enquanto está lá em Brasília, esse também eu acho que quando for, não tem razão nenhuma para resguardar, tem que fazer chacota mesmo. De resto, não faz o menor sentido. E o Adam Schefter, ele não é de hoje que ele faz esse tipo de coisa. Mas esses dois casos, eles têm uma diferença fundamental.
você fazer chacota no seu âmbito privado, você odiar uma pessoa em vida e não deixar a narrativa do morreu, virou santo após a morte, é uma coisa. Você ter um atleta jovem de 24 anos, aprontou as dele durante a carreira? Aprontou. A gente comentou aqui, a gente criticou o Dwayne Haskins. No momento em que vem uma morte inesperada, trágica dessa forma, em que você vai veicular essa notícia, não é o momento em que você vai contextualizar as besteiras que ele fez ou as dificuldades que ele teve durante a carreira. E aí, para quem não viu o tweet do Schefter, aí é aquela pressa, aquela coisa que a gente tanto fala do jornalismo de Twitter, aquela pressa de querer ser o primeiro a dar a notícia. E ele, no primeiro tweet dele sobre o assunto, que ele estava noticiando realmente a morte do Dwayne Haskins, ele contextualizou como lenda de Ohio State e que estava com dificuldades de pegar o ritmo ou de acompanhar o ritmo tanto no Washington, que foi o primeiro time que ele foi draftado, quanto no Pittsburgh Steelers. Para que você vai dar esse contexto? Principalmente quem segue os 10 milhões e tanto de seguidores do Schefter são pessoas que acompanham a NFL. Quando eles ouvem do Dwayne Haskins, eles sabem quem é. Para que ele tem que trazer que o cara teve dificuldade em Washington e tem dificuldade no Pittsburgh? Não faz sentido, né? A notícia em si, ela já é trágica, ela já é chocante o suficiente, não cabe o contexto. Aí no segundo momento, você vai debater a circunstância que realmente ficou esse ar de mistério, essa coisa, o que ele estava fazendo ali, por que ele estava andando numa via expressa, tudo isso no segundo momento, eu até entendo que gere o debate. E aí você vai puxar, né, a questão das dificuldades na carreira. Ele, até então, tirando os dois casos principais que a gente abordou, ele aqui no NFL, etc., pra gente relembrar, já que a gente já tá na fase de contextualizar, a gente não tá aqui dando a notícia para você. Você que ouve a NFL, etc., você já sabe que ocorreu essa morte trágica no sábado de manhã. Então, a gente citou o Dwayne Haskins aqui, quando ele furou a pandemia para ir numa boate, e aí isso acabou ajudando a tornar o caldo dele lá em Washington, né? Provavelmente foi algo que pesou para a saída dele, ainda no contrato de calouro para Pittsburgh, e ele brigou um dia num hotel em Las Vegas com a noiva, que hoje era a esposa, ele acabou se casando, ele brigou e ela o agrediu fisicamente. E a gente até comentou, legal que o Dwayne Haskins não reagiu, ao contrário da maioria do que a gente vê aí quando tem briga, que são esses bandidos que a gente sempre relembra, que são agressores de mulher e que continuam na liga. O Dwayne Haskins não, ele estava do outro lado, eles brigaram, eles discutiram feio, a noiva então foi pra cima dele, mas bateu muito, ele chegou a ficar machucado, e ele não levantou a mão pra ela, ele não reagiu em nenhum momento. Então, essas foram as duas passagens do Dwayne Haskins recentes aqui, que a gente comentou no NFL, etc., e que a gente, se fosse insider, se a gente tivesse um Twitter bombado, que o pessoal usasse para se informar sobre as últimas notícias da liga, a gente não lembraria, morreu o Dwayne Haskins num acidente, atropelado lá em Fort Lauderdale. Dwayne Haskins, que apanhou da mulher em Las Vegas e que furou a quarentena numa boate. Não, cara, não é assim que a banda toca, não é assim que você que trabalha com informação deve trabalhar. Eu me lembro, inclusive, que eu fiz chacota positiva, porque na época do draft, em 2019, o Giants estava mirando um QB e eu e mais uma galera estávamos achando que eles iam pegar o Dwayne Haskins. E aí foi exatamente quando draftaram o meu meninão, Daniel Jones. Nesse momento, na hora que draftaram o Daniel Jones ao invés do Dwayne Haskins, eu não conheço muito de college, obviamente, né? Eu estava falando mais ou menos de orelha, mas na hora eu fiquei meio puto. Eu falei assim, todo mundo estava falando que o Dwayne Haskins era melhor, era um calouro melhor. O Giants foi lá e draftou o Daniel Jones muito cedo, como todo mundo na época analisou. E aí depois, quando o Dwayne Haskins foi pro Washington, eu fiquei injuriado. Eu falei, não acredito. Não só o Giants não pegou ele, como ele ainda foi para um rival de divisão. Aí daqui a pouco esse moleque vai brilhar aí, e aí pronto. Né? Não foi o que aconteceu, né? E aí, inclusive, quando não foi o que aconteceu, eu me lembro que eu fiz muita chacota, que eu falei assim, isso, fica o Dwayne Haskins aí mesmo. Ainda bem que a gente não pegou ele, ainda bem que a gente foi com o Daniel Jones. Só que, cara, eu acho bizarro, eu, que não sou repórter, ter mais noção do que você deveria ou não falar na hora de noticiar a morte de alguém do que um cara
que ele não só é pago para ser repórter, ele é muito bem pago. Ele está numa posição que muita gente que trabalha com jornalismo esportivo gostaria de estar. E o cara me faz um merdelê desse e vai continuar sendo insider da NFL assim mesmo. Então, assim, não adianta o Mr. Editor, não adianta ele falar. Eu não sei, assim, é a mesma situação que a gente vê em outros lugares. Eu não sei o quanto mais de merdelê o sujeito precisa fazer para alguém virar e falar assim, eu acho que aqui deu. Eu acho que aqui não dá mais para continuar com esse cara, não. Eu não sei, assim. Eu nem diria assim, pô, se ele bater na cara de uma mulher numa boate, se ele atropelar e matar alguém, eu não sei. Não sei de verdade, assim. Talvez se ele fizer igual o Dan Snyder, ele roubar o dinheiro do pessoal da liga. Eu acho que só assim. Só que aí volta a algo, eu acho que era até o nosso Ali que sempre comentou. Independente do politicamente incorreto, do mal-estar que possa causar, enquanto o tweet tá ali, tá todo mundo criticando, ele está engajando. Então, quando ele chega para apresentar os números lá pra ESPN, olha aqui, ó. Eu quero meu contrato de 10 milhões anuais aí, porque o meu engajamento é esse. Então parece que esse filtro, ele não faz questão de apertar. Por quê? Porque ele sabe que mesmo que ele, supondo que seja uma gafe, eu ainda vou dar esse benefício da dúvida, supondo que ele cometa uma gafe, ela vai gerar uma repercussão mesmo que negativa e vai engajar também. Aí o que a gente sempre traz aqui é o jornalismo de Twitter. Ele tem essa dinâmica, ele tem dessas coisas. E aí você fala, tudo bem, eu tinha ouvido que o Dwayne Haskins teve alguns incidentes durante a carreira, ele não se firmou em Washington. Meu amigo, o Washington é o time que está sendo investigado por abuso sexual e moral no ambiente de trabalho, que é a franquia provavelmente a mais disfuncional das 32 da liga. Como que você vai cobrar do cara que ele tenha dado certo, carregado o time nas costas nesse cenário? O cenário também importa. A situação lá estava longe de perfeita para ele se desenvolver. E esse ano estava prometido para ele uma disputa pela titularidade durante o training camp com o Mitchell Trubisky. Você fica na dúvida, nossa, mas será que ele realmente era um cara legal? Cara, você vê os depoimentos dos colegas de time, todo mundo arrasado, o Chase Claypool em prantos. O Chase Claypool, que até o dia anterior estava treinando, eles estavam na Flórida, naqueles encontros fora de temporada que os próprios colegas de time, né, marcam e vão treinar juntos para treinar rota, treinar tempo, e eles estavam reunidos lá. Foi justamente nesse caminho de volta para o aeroporto que o Dwayne Haskins se acidentou. E aí, o Big Ben, que se aposentou, e falando, eu queria ter o braço que o Dwayne Haskins tem. Por quê? Porque o braço é top, o cara tem ética de trabalho, o cara trabalha, e infelizmente não conseguiu chegar ao momento de aproveitar alguma chance nos Steelers esse ano. Então, se você tiver dúvida, mas, pô, era legal, o cara não era, você tem que colocar isso tudo em contexto. A comoção dos colegas de time, os ex-colegas também, o pessoal de Washington ficou muito abalado, não só por ser um cara jovem, de 24 anos, com a vida toda pela frente, mas também pela referência dele como colega de time, a referência dele no vestiário, como amigo fora de campo e tudo isso. Então não dá para na hora que você vai noticiar, você desrespeitar, porque isso é desrespeito. O sentimento da família, o sentimento dos amigos, e vir com esses pormenores aí para falar do Dwayne Haskins. O outro caso, assim, mais chamou mais atenção, né, em relação aos comentários, tal do Gil Brandt. Quem que é Gil Brandt? É um ex-executivo do Dallas, daquele Dallas que foi tricampeão, acho, na década de 70, ele já era executivo na época, ele é Hall da Fama. O Hall da Fama também tem vagas, né, para general manager, para executivo, pessoal de front office. Ele é Hall da Fama. Esse velhinho tem 90 anos. E ele ainda é usado como fonte de opinião da NFL. Uma rádio lá de não sei aonde ligou pro Gil Brandt e falou, vem cá, Gil Brandt, você tá aposentada não sei quantos anos, você tá com 90 nas costas, mas você tem a jaquetinha dourada. O que você acha? Aí ele teve coragem de virar e falar que algo do tipo, eu não vou lembrar agora exatamente as palavras, mas que a morte do Dwayne Haskins era questão de tempo, que ele estava vivendo para morrer. Cara, a gente citou os incidentes dele que a gente comentou aqui. Em nenhum momento, você pode fazer essa ilação automática. Não faz sentido. Não faz sentido. Ele não comprovou nada fora de campo, que era um cara que colocaria sua vida em risco, seja dirigindo embriagado em alta velocidade, seja se arriscando de alguma outra forma. Não faz sentido você trazer isso. Então, é também uma crítica à forma como a imprensa aborda esse tipo de situação. Quem a imprensa pede para comentar? Né? Quem que é usado como referência?
nessas horas, que não faz sentido nenhum. Aí, no geral, aquela parte da torcida que a gente sabe que é dodói da cabeça, para não usar outro termo, eu sei que não é o termo clínico mais adequado, mas tem a parte da torcida que só quer ver o circo pegar fogo, que quer engajar, sei lá, ganhar curtida com hate, aquela dinâmica de Twitter e de rede social que a gente está acostumado. Esses aí, aqueles 20%, eles são eternos. Aconteça o que acontecer, pode ser a circunstância que for. A gente pode lembrar de tragédias recentes aqui no Brasil, que a gente viu de gente falando merda quando a Marília Mendonça faleceu no acidente de avião. Entendeu? Não precisa ir tão longe, não. Na NFL não é diferente. Também tem. Agora, os caras que são usados como referência e que ganham para falar sobre a NFL, a gente espera que tenham um pouco mais de bom senso e na hora H eles não têm. Não adianta. Tem, Ticas. E aí, eu acho que sem querer ser etarista, né? Sem querer dizer que as pessoas mais velhas não podem trabalhar, muito longe disso, mas assim, a gente tem que lembrar que o sujeito mau caráter também fica mais velho. O sujeito sem noção também fica mais velho. E aí não é porque o cara é hall da fama, famoso, fez muito lá, pelos times em que passou, contribuiu para o esporte, ok, que agora que ele está com 90 anos, ele é a melhor pessoa para dar opinião nesse caso. E, ainda que você fosse pedir a opinião dele, eu acho que a imprensa tem que fazer esse filtro também, assim, de, ok, o cara foi lá e deu a opinião, eu vou usar essa opinião? Vale a pena eu usar essa opinião? Ou não? Porque agora era o momento do cara mais velho mostrar o que ele aprendeu com o fato dele ser mais velho. Trazer uma perspectiva de sabedoria, uma perspectiva de maturidade em relação a isso. Quem sabe até fazer uma crítica em relação à forma como os jogadores atuam de uma maneira geral. Mas sem falar dessa forma, aquilo que ele falou parece assim, né? Que antigamente era todo mundo super sério, comprometido, ninguém fazia besteira nenhuma, e agora é todo mundo um bando de maluco que fica arriscando a própria vida o tempo todo. Então, no momento, no momento, volta aquilo que foi o seu primeiro ponto. No momento da tragédia, no primeiro comentário, com a notícia ainda quente, com o pessoal ainda passando pelo luto, os amigos e os familiares. Então, tem esse contexto também. Exatamente. E aí, falta o senso de humanidade do cara de pensar o seguinte: se você estivesse na frente dos pais do Dwayne Haskins, você falaria a mesma coisa? Na frente da esposa dele, você falaria a mesma coisa? Não. Então, para que você vai falar isso? A troco de que você vai falar isso para uma rádio, para uma TV, ou vai twittar isso? Se é uma coisa que você não falaria na frente da pessoa, então não fala, amigo, porque isso já é um bom indicativo de que o que você está falando é besteira. Não fala. Agora era o momento de, puxa, uma pena, que perda trágica, uma pessoa tão jovem, tão cheia de perspectivas, é muito triste. Mas se quisesse dar uma lição, falasse que fique, né, de lembrança para a gente tomar mais cuidado, para a gente ser um pouco mais cuidadoso com as coisas que a gente faz. Às vezes, na pressa, a gente corre, acelera o carro, se expõe a riscos desnecessários. Vale a pena para ter esse momento de reflexão. Acabou. Era isso aí, entendeu? Mas, sabe qual é o pior? Eu te garanto que teve gente que concordou, retweetou, engajou e falou assim, tá vendo? Por isso que é Hall da Fama, sabe tudo, falou tudo aí, Eugênio. O pior não foi isso. O Gil Brandt ainda, como ele falou numa entrevista e viralizou, ele não tinha como deletar, não tinha como voltar atrás, porque estava gravado. E aí, ele postou depois, pedido de desculpa, se arrependeu, que ele não pensou direito sobre o que ele estava falando e tá. Ficou nisso. O Adam Schefter, cara, o nosso ranço não é à toa, ouvinte. Você que ouve a NFL, etc., acha que a gente tá exagerando. Olha como que o Adam Schefter fez para se desculpar. Primeiro, ele deletou o tweet, né, que ele falava da notícia, que ele dava a notícia, citando que o Dwayne Haskins teve dificuldade em Washington e estava com dificuldade em Pittsburgh. Começa assim, ele deletou o tweet. 2 dias depois, só na segunda-feira, ele postou no mesmo Twitter que ele fez isso, ele postou um link com o corte do podcast dele em que ele pedia desculpa. Então o cara é tão safado que ao invés de simplesmente recuar e fazer a nota básica, que seria aí o recomendado por uma assessoria de imprensa, sei lá, cara,
vai lá, volta atrás, pede desculpa e segue o jogo, deixa esfriar. 2 dias depois, ele aproveitou o pedido de desculpa para engajar mais um pouquinho o podcast dele. Cara, é inacreditável. E esse cara é o insider mais bem pago da NFL. Esse é o senhor Adam Schefter. É surreal. Já retomando o início dessa discussão, que aliás, não dessa discussão, mas o início da discussão que a gente sempre tem aqui no NFL, etc., por isso que esses caras continuam. Que eles são bem pagos. Até o cara que quer ser um Adam Schefter, qual é a mensagem que ele recebe disso? Cara, se eu ficar aqui pagando de bonzinho, de ético e jornalista correto, eu não vou chegar a lugar nenhum, pô. O cara tá falando merda aí, tá ganhando contrato alto, eu vou ter que arrumar um jeito de falar merda também. É isso, é um ciclo que vai se perpetuando. Pois é. E a perspectiva não é boa, né, Magal? A perspectiva desse cenário, com essa dinâmica de rede social, com esse imediatismo das notícias, a perspectiva de melhora a curto prazo não é boa. Por isso que eu sou ingênuo e quando vê uma iniciativa nova, assim, tipo, vai vir a XFL, eu fico, na minha cabeça de poliana, com essa esperança de que, de repente, os caras que vão ser os insiders da XFL olhem para isso e falem assim, vamos fazer uma parada diferente? Vamos corrigir esses erros que a gente está vendo aí? E já que a gente está começando uma liga, vamos tentar, dar uma parada nessas arestas, tentar fazer uma parada um pouco melhor, para pelo menos o pessoal ver assim, que é possível você ser um insider, dar notícias de forma adequada, sem desrespeitar ninguém. Tá aqui, Mas, né, será? Não sei, mas eu fico com essa esperancinha. Vamos ver se você fica com a esperancinha em outro setor da NFL. 2 técnicos se juntaram ao processo movido pelo Brian Flores contra as práticas racistas da liga. O Steve Wilkes, que é atual coordenador de defesa de jogo aéreo do Panthers e ex-head coach dos Cardinals, alega ter sido protelado no cargo em favor do Steve Keim, que na época era o GM e que mantinha influência sobre as decisões do time, mesmo enquanto ele estava suspenso por dirigir embriagado. Além disso, Wilkes também disse que a sua demissão em favor da contratação do Cliff Kingsbury, depois de apenas 1 ano no cargo, também é uma demonstração da diferença de tratamento entre um técnico negro e um técnico branco, sob as mesmas condições em um mesmo time. Já o Ray Orton, que atualmente não trabalha na NFL, mas que tem histórico de técnico de defensive backs, técnico de secundária e de coordenador defensivo. Ray Orton já trabalhou nos Browns, no Washington, nos Bengals, nos Steelers, nos Titans, nos Cardinals e nos Lions. Ele afirma que, quando ele foi fazer uma entrevista para o cargo de head coach nos Titans, em 2016, que tudo não passou de um teatrinho para cumprir a tal cota da Rooney Rule, que o time já estava decidido sobre a contratação do Mike Mularkey. Só que o interessante dessa acusação é que o próprio Mularkey participou de um podcast em 2020, quando a atenção da liga, a atenção das pessoas envolvidas com a liga nem estava muito focada nessas práticas aí, né? Desconfiava-se, mas não tinha nada muito efetivo sobre essas práticas. Então lá em 2020 o Mularkey foi num podcast e ele contou que quando ele estava nesse processo, ele fez a entrevista dele e o pessoal dos Titans comunicaram que a vaga seria dele, mesmo antes de acabarem as entrevistas com todos os outros candidatos, justamente para cumprir a Rooney Rule. Ou seja, lá em 2020, o que o Mularkey contou num podcast corrobora a versão que o Ray Orton usa para processar a liga agora em 2022, junto do Brian Flores. Vamos ver se esse processo ganha mais força e se outros técnicos que passaram por situações semelhantes também se manifestam a respeito. Agora, paralelamente a isso, 6 procuradores gerais estaduais assinaram em conjunto uma carta aberta ao Roger Goodell cobrando mais seriedade e celeridade no tratamento das denúncias de assédio moral, sexual, de misoginia e de racismo institucionalizados nos ambientes de trabalho ao redor da liga. Em tom de ameaça, a carta diz que as últimas denúncias são inaceitáveis e ilegais e que os procuradores podem mover um inquérito público contra a liga caso não sejam tomadas medidas efetivas a esse respeito. E aí, quando você fala que tem uma esperancinha sobre a cobertura da NFL ficar mais humana, ter mais bom senso, eu te pergunto, você também tem esperança desses movimentos de pressão cada vez maior sobre a liga
resultarem em passos efetivos na direção de mais justiça, de mais igualdade nos quadros, ou daqui a pouco começam os jogos, começa a temporada, todo mundo se distrai com o que acontece dentro de campo, com as histórias ali, né, da notícia mais quente das rodadas, e esse processo todo vai ficando para trás. Eu acho que as duas coisas, Ticas. Por um lado, eu tenho visto que a gente tem tido mais denúncia, tem tido mais movimentação nesse sentido. Então, a capacidade de abafar o caso, ou abafar os casos, vai diminuindo à medida em que toda hora está pipocando alguma coisa, né? É aquele negócio o desenho da represa com buraco, que a pessoa vai enfia um dedo para tapar um buraco, enfia outro dedo para tapar o outro, aí aparece um outro buraco, ela vai tampando. Tem uma hora que é buraco demais para você tampar. A gente sabe que a capacidade da NFL de tampar buraco é absurda, né? Ela constrói uma outra represa em cima. Só que a gente viu casos positivos, por exemplo, lá no Washington, né? Foi feita pressão nos patrocinadores, os patrocinadores fizeram pressão no time, a coisa andou, né? A coisa andou. Ainda que pouco. Aí, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter em mente, até no âmbito mais geral, que é o seguinte, e daí que vem um pouco da minha esperança também. A gente não pode deixar de reclamar das coisas, deixar de apontar, deixar de mostrar que está errado, partindo dessa premissa de que, mas sou só eu aqui, sentado na minha casa reclamando, o que isso vai impactar? Se você pensar dessa forma, não tem jeito de você mudar nada em lugar nenhum. Só que a gente sabe, historicamente, que quando as pessoas se mobilizam, reclamam, você tem um efeito de conjunto que consegue gerar mudanças. A gente teve isso em várias áreas do mundo, seja em termos de direitos das mulheres, seja em termos de direitos humanos mesmo. A gente viu isso acontecer em várias situações. E as pessoas têm que se mexer. Então a gente não pode ter essa perspectiva assim de mas o que eu posso fazer a respeito disso? Eu vou ficar aqui curtindo o tweet, compartilhando o tweet, isso aí vai adiantar alguma coisa? Especialmente hoje em dia, nesse mundo que a gente vive, vai. Vai. No mundo que a gente vive, vai. Por quê? Porque você acha que o Roger Goodell e o pessoal da NFL não fica monitorando o que está rolando aí de rede social? Se a imagem pública está boa ou está ruim? Se está positiva ou negativa? O impacto que isso pode ter, seja em venda de merchandising, em venda de ingresso, não é só a questão da performance, né? Não é só a questão da performance. A gente viu alguns movimentos de pessoas que são donas de season ticket se desfazendo de season ticket, falando que não vão aos jogos por questões administrativas do time, por questões que não tem só a ver com o desempenho em campo. Então, assim, a primeira coisa eu acho que é essa. A gente tem, sim, que continuar reclamando. Ainda são minoria, né? Ainda são minoria, a gente sabe. E, além, no caso dos técnicos, especificamente, e é o mesmo caso do Kaepernick, do Brian Flores, que a gente achou que nem fosse voltar tão rápido para a liga, e que o Pittsburgh é meu rival, mais uma vez mostrando como que é uma franquia bem gerida e bem treinada. O Mike Tomlin virou e falou assim, Brian Flores, vem cá, vem ser meu técnico de linebackers. Então, me surpreendeu positivamente. Por quê? Porque quando o Kaepernick fez o mínimo para se manifestar, ele teve a carreira abreviada, muito antes do que deveria ser. Então, o Brian Flores, quando decidiu tomar essa frente, ele também se arriscou. O Steve Wilkes, o Ray Orton, eles também estão se arriscando. Só que quando esse movimento for de um tamanho em que a NFL simplesmente não possa mais, fique de um tamanho em que a NFL não possa mais boicotar todo mundo, ela vai ter que se mexer para melhorar o ambiente. Só que precisa justamente de fazer o que esses caras tiveram coragem de fazer, que é botar o deles na reta primeiro. Depois desses caras se arriscarem primeiro, dar esse primeiro passo, pro resto da galera, eu não duvido nada que a gente vai chegar semana que vem aqui com mais história de técnicos se juntando a esse processo com mais histórias. Porque a gente sempre desconfiou. Agora a gente está começando a ter provas de que elas realmente acontecem. E vou te falar mais, Ticos. Tem esse efeito também. Quando você começa a se mexer,
dentro do seu limite ali que você pode. Pô, o que eu posso fazer é curtir e compartilhar. Beleza, amigo, então curte e compartilha. Porque aí você já vai gerando um movimento das pessoas que às vezes não estão tão por dentro, falam assim, pô, isso aí eu tô vendo na minha timeline toda hora. Pô, toda hora tá passando essa história do Brian Flores aí, deixa eu ver direito o que é isso. Então você vai sim gerando um movimento, sabe? Você vai gerando um barulho. E a gente precisa gerar esse barulho. Isso é uma coisa e por isso que eu tenho uma certa esperança. Por outro lado, a gente sabe que essa relação da NFL com a justiça americana é uma relação que, eu vou ser sincero, eu acho super esquisita. Eu posso estar sendo simplório aqui, mas vê se eu estou sendo muito maluco. A NFL é uma empresa, certo? Como empresa, ela tem que cumprir todas as leis dos Estados Unidos, porque afinal ela é uma empresa americana. Beleza. O que me espanta é o seguinte: você tem um caso de racismo dentro da empresa. A justiça americana, ela fica como se ela estivesse do lado de fora do escritório, de braço cruzado, falando assim, ó, eu tô ouvindo um barulho aí, hein? É melhor resolver esse barulho aí, hein? Senão eu vou ter que entrar aí dentro, hein? Ô, Roger Goodell, resolve esse barulho aí, hein? E sendo que, assim, se fosse uma outra empresa, né? Se fosse, né, eu vivi o sonho americano e abri a minha quitanda de açaí lá em Miami. Aí tô lá com a minha quitanda de açaí. Aí eu cometo um ato de racismo dentro da minha loja. A justiça vai ficar do lado de fora da minha loja falando assim, ô Magal, resolve esse caso aí, ó. Ó, está inaceitável esse caso, acho bom você fazer alguma coisa. Como é que a justiça não ultrapassa essa barreira e fala assim, amigo, dá licença, isso aqui não é mais uma questão interna, não. Isso aqui não é mais uma questão interna. A justiça vai entrar, isso aqui vai ser investigado, e quem tiver que pegar xadrez, vai pegar xadrez. E é isso aí. Eu não entendo esse quase acordo de cavalheiros que parece, de novo, eu não entendo porra nenhuma de lei americana. Mas aí que tá? tá. Mas aí a gente, sem entender exatamente o que a gente enxerga nesses casos. Lobby pesado. Por quê? Porque todos os times são geridos, são comandados por bilionários que provavelmente investem em campanhas políticas de eleição aí, em todos os níveis, né? Seja municipal, seja estadual, seja federal. A gente sabe que a maioria dos estádios, das sedes de franquias da NFL, tem investimento público, seja na base de isenção de imposto, seja com benefício para a construção dos estados, para atração de marcas, esse tipo de coisa. Então, ao mesmo tempo que essa relação deveria despertar maior interesse público das instituições, parece que é usado de forma reversa. É usado meio que para passar um pano, ó, a gente está comprometido ali, a gente tem investimento nisso, a gente precisa ter retorno, né, seja em impostos, seja em influência, alguma coisa assim. Então, eu acho que é uma coisa muito entranhada. Tanto que eu me surpreendi com esses 6 procuradores. Aí é como se fosse um Ministério Público, só que a nível estadual. Isso tudo a gente traz aqui no podcast da forma que a gente assimila, que a gente entende. A gente, infelizmente, não tem tempo de se debruçar sobre a legislação americana para entender os pormenores desses movimentos burocráticos e legais. Mas o que a gente entende 6 procuradores se uniram, mandaram a carta e falaram assim, Goodell, o negócio é o seguinte, não fica só passando pano, investiga direito, né, mostra resultado. Por quê? Porque se a liga é de interesse público, a gente pode abrir um inquérito e processar a liga por não corresponder da forma efetiva, com as legislações trabalhistas, com as legislações vigentes a esse interesse público. Trazendo para o nosso... vamos fazer uma comparação. A CBF não é um órgão público no Brasil, ela é um órgão privado. Mas ela tem interesse público, porque ela representa uma seleção de futebol que usa o interesse público nacional ali. Ela deveria seguir até mais do que uma instituição privada normal. Ela deveria ser alvo de um escrutínio até maior. E não é o que acontece o contrário. Eu vou te falar que é um negócio que me incomoda um bocado, porque é quase como se a NFL tivesse acima de certas leis, entendeu? Sim, dentro da NFL eles podem fazer certas coisas, podem prejudicar pessoas, podem, no certo sentido, cometer crimes, abafar crimes, e tá tudo certo. E vida que segue.
e vamos começar a temporada e fazer o caixa rodar, entendeu? Isso é uma parada que me incomoda bastante. Agora, não é também que isso é exclusivo da NFL, né? A gente sabe, como você citou bem, a CBF, a FIFA, o que mais tem por aí é entidade esportiva envolvida em maloqueiragem. Mas a NFL, eu vou te falar um negócio, cara, é toda hora, né? Pô? E aí, por mais esperançoso que a gente seja, a gente sabe que espontaneamente não vai vir uma mudança. Seja por pressão, ou seja por determinação legal, vai vir ou de uma instituição dessa, um Ministério Público da Vida, alguém que vai bater o martelo e vai falar, ó, seu plano de contenção agora é esse. Se você não cumprir até a data tal, você vai tomar multa, a gente vai prender o comissário, a gente vai tocar o rebu aqui. Então, isso é uma hipótese. E a outra é a que você comentou, que já teve algum movimento, principalmente ali na época do Black Lives Matter, de alguns patrocinadores botarem pressão nos times que patrocinavam, e a gente vê alguns movimentos ali, mas mais pontuais, né? Porque, de maneira generalizada, tem que vir de cima para baixo. A partir da NFL mesmo, parece que não vai. Por mais que a gente tenha esperança que isso aconteça o mais rápido possível, a gente tem que, né, contar com o que é mais palpável, o que é mais real. Para terminar o nosso headlines, olha essa. Os advogados de defesa e de acusação do caso de Deshaun Watson entraram em acordo para que os processos não vão a julgamento durante a temporada 2022. Ou seja, daqueles 22 processos, eles serão julgados de maneira individual. Então não é um processão com 22 vítimas, não. Cada um vai ter uma data de julgamento, vai ter depoimento, cada caso vai ser analisado individualmente. Caso nenhum desses casos seja julgado até o final de julho, a acusação, que no caso é a defesa das vítimas, né, aceitou que só retomar os pedidos de julgamento a partir de março de 2023, ou seja, quando a temporada 2022 já tiver acabado. Aí, Magal, sabendo disso, desse acordo de cavalheiros aí, obviamente não é um acordo de cavalheiros. Tem alguma coisa de interesse muito forte envolvida aí, mas obviamente os advogados não revelaram. Você acha que, sabendo que ele não vai responder a julgamento e não vai ser condenado, lembrando que isso é só a esfera civil, não vai ser condenado durante a temporada, você acha que isso vai fazer a NFL se mexer para definir uma suspensão que seja, uma multa, a lista de isenção do comissário, ou é o pretexto que eles precisavam para empurrar isso para 2023 e depois a gente resolve? Para mim, é o pretexto que precisavam para deixar o pau torar. O que me incomodou nessa notícia é a acusação concordar com isso, assim. Como assim, cara? Como assim? Você está acusando o cara de abusar sexualmente da sua cliente e aí você faz um acordo para não marcar julgamento num prazo que não seja conveniente para ele? Cara, para mim, só pode ter uma explicação, que é dinheiro. Para mim, a explicação é dinheiro. Não faz É sentido o nenhum seguinte, o cara que tá defendendo dinheiro. as 20, é o mesmo advogado defendendo as 22 vítimas, que aí, por que ele tá defendendo? Ele não tá defendendo porque ele é ideologicamente um cara que quer prover o bem, né, jurídico às suas vítimas, não. Ele tá fazendo isso para ganhar dinheiro. Qual seria o interesse dele em protelar isso, em adiar a solução desses casos, que obviamente vai ter essa questão financeira envolvida, e demorar mais para ele mesmo receber, só na boa vontade? Não faz Pois é, sentido. para mim é o seguinte, para mim é um de dois casos. Ou ele recebeu um por fora, ele recebeu ele ali no pessoa física, ele recebeu um por fora, assim, amigo, dá uma segurada aí, eu não estou falando para você não acusar, estou falando só para você dar uma segurada. E ele recebeu uma grana por fora, que foi suficiente para ele falar assim, pô, essa grana aqui, lógico, né, na cabeça antiética dele, essa grana aqui vale eu dar uma segurada aí, né, acho que é uma boa. Isso é uma hipótese na minha cabeça. A outra hipótese que eu tenho na minha cabeça é o pessoal do Deshaun Watson virou e falou assim, olha só, provavelmente a gente vai caminhar isso aqui para um acordo, certo? O cara vai ter que ter grana para pagar 22 acordos. Se você botar ele para julgamento agora, ele não vai ter 2022 para fazer mais grana. Então a grana que ele vai ter é essa grana que ele tem hoje.
Se você protelar e deixar rodar 2022, ele vai ganhar mais grana ao longo de 2022. E aí lá em 23 a gente consegue acertar isso daí. Até porque, conhecendo a NFL como a gente conhece, se o Deshaun Watson nesse meio do caminho performar bem em campo, ele vai aumentar o valor de mercado dele. Então ele também vai ficar mais confortável no sentido de, cara, eu já ganhei grana nesse ano, eu aumentei meu valor de mercado, eu vou conseguir um contrato melhor para 2023, e aí o que ele vai fazer? Ele vai pagar essa conta toda. Mas então tá bom, vamos lá, vamos sentar os 22 aqui. Quanto que vai ficar para cada um aí essa brincadeira? Ah, vai ficar tanto. Então tá aqui, ó, pum, 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 pum. Vai pagar todo mundo, vai morrer a nota. Do lado da NFL, que não precisa de empurrão nenhum para passar pano e tocar isso para frente, quem que vai criticar o Roger Goodell de virar e falar assim, amigo, o advogado da vítima quer esperar o final da temporada? Quem sou eu para fazer alguma coisa diferente disso? A pessoa que mais deveria estar lutando para lascar o Deshaun Watson resolveu esperar até o final da temporada. Então eu vou esperar também. Ó. É tudo que ele precisava. E eu não duvido, porque eu não boto minha mão no fogo por ele, eu não duvido que, inclusive, ele tenha entrado nessa conversa aí. Não ele diretamente, né, porque ele não é bobo, mas que a NFL não tenha entrado nessa conversa assim de aqui. Vamos tentar aqui conversar um negócio? Deixa ele jogar esse ano, porque ele já ficou um ano sem jogar. Nós arrumamos um contrato aí para ele. Deixa ele jogar esse ano, vamos ver quanto de retorno ele vai trazer para a NFL, para ele mesmo, para todo mundo. Vai que ele traz um bom retorno, como talvez traga. Se ele vai trazer um bom retorno, lá na frente ele vai ter mais dinheiro para pagar todo mundo, a gente vai ter contrato melhor, vai ter mais gente querendo assistir ele jogar, vai deixar esse negócio na geladeira mais um ano, aí o pessoal vai esquecer, vai deixar para lá, vai enrolar, vai ter um monte de gente que vai cair nessa conversa de que se o advogado de acusação não quis entrar agora é porque ele sabe que está errado, ou ele sabe que tem chance de ele se lascar, então ele preferiu esperar e tentar um acordo lá na frente. Eu acho que isso aí, cara, é o merdelê geral para todo mundo, é a passada de pano mor do Deshaun Watson, e não me espantaria se entre as temporadas 23 e 24, a gente, aliás, entre 22 e 23, a gente esteja aqui falando do Deshaun Watson conseguindo um contrato ainda maior. E pagando essa conta aí, seguindo sua vida como se nada tivesse acontecido. É um merdelê geral, inclusive pro pauteiro e pra gente aqui da NFL, etc. Por quê? Porque os casos sossegam, pô. A gente fica naquela expectativa. A gente acabou de fazer 1 ano falando desse processo. Então, em 1 ano, a gente falou muito, muito. Quantas vezes a gente teve que abordar novidades sobre o processo, desdobramentos e etc. aqui? Várias. A gente queria mesmo. Entra num acordo, já que não vão julgar, não vão mandar o cara pra cadeia, que era onde ele deveria ir. Entra num acordo, mete uma suspensão aí, cumpre 4, 6, qualquer suspensão. Depois volta e vai jogar a bola, entendeu? Porque o merdelê ele vai se adiando e parece que não vai acabar nunca mais. A gente também não consegue virar essa página, caso Deshaun Watson. Imagino para as vítimas, tá? Isso porque a gente está falando aqui de uma coisa que a gente faz completamente à distância, que a gente faz por hobby, por prazer, que a gente está aqui toda semana falando de NFL. Imagina para as vítimas que não conseguem ter paz, não conseguem ter perspectiva de solução e continuam enfrentando as notícias sobre esse processo, revivendo aqueles momentos por tempo indeterminado. Por quê? Elas vão ver, se ele não for suspenso, vão ver o Deshaun Watson vestindo a 4 dos Browns 17 semanas seguidas, entre setembro e janeiro. Se for para os playoffs, mais semanas ainda. E aí? Como é que fica? Vão ver gente na arquibancada que pagou $100 na jersey número 4 com o nomezinho dele nas costas. Tem isso ainda. Pois é. Se a gente daqui já está saturado, imagina as vítimas. Então faz menos sentido ainda o advogado delas, de boa, não, pode deixar. Se não der até julho e março, a gente conversa. É difícil de entender algumas coisas que acontecem. Algumas não. Várias coisas que acontecem na NFL são bem difíceis de entender. Bora pro treta. Ainda na editoria Machismo Institucionalizado, o Ken Newton declarou
em participação num podcast, que mulher tem que saber a hora de ficar quieta, que mulher tem que saber cozinhar e que mulher tem que saber atender às necessidades e às vontades do seu homem. Estamos em 2022. E o Ken Newton falou isso na maior naturalidade em entrevista num podcast. Calado seria um poeta, se ele não tivesse esquecido como é que joga bola lá em 2015. Mas que morte horrível do tal do Ken Newton, hein, ô Magal? Olha, eu sei que é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, mas esse aí é um que nunca me desceu pela goela. Nunca. Nunca fui com a cara do senhor Ken Newton. Nunca fui. Confesso que eu ficava meio em dúvida, porque ele sempre fazia aqueles lances de dava a bola para criança, no jogo, atendia o pessoal ali durante os treinos, tirava foto. Sofreu muito preconceito no começo da carreira. Teve muito racista contra ele, né? Muita injúria racial. E aqueles videozinhos dele tirando chuteira, dando pro menininho cadeirante ali na beira do gramado durante o treino. Eu tinha uma dificuldade de processar isso na minha cabeça. Tinha um certo ranço dele, tinha alguma coisa nele que não... Mas ele fazia essas ações, ele parecia ser um cara, né, consciente e tal. Mas, cara, é nessa aí que você pega a pessoa no pulo, né? Pega o cara no pulo. Eu assisti mais de uma vez, né, a fala dele para tentar entender um pouco do contexto, para fazer aquela apuração jornalística de qualidade que a gente faz aqui na NFL, etc. Não, peraí, não vou entrar na hype do hate, não. Deixa eu ouvir aqui o que o cara disse. E vou te falar que até o meio do argumento eu estava entendendo. Não acho que ele estava correto, não, mas eu estava entendendo. Ele estava fazendo uma comparação com, e aí usando palavras dele, né, com a mulher com aquela postura de bad bitch, né? Aquela postura de marrenta, de mandona, de... Ele estava fazendo uma comparação, mas até então ele não tinha falado mal exatamente. Ele só estava falando assim, eu não gosto de mulheres com essa pinta bad bitch, assim, de eu que manda, eu que faço, eu que não sei o quê. Ele está falando isso. Ele não gostar é um direito dele. É um direito dele. Ele pode falar, eu não gosto. Ele não pode dizer que ele está errado. Ele não pode dizer que aquilo é feio. Ele não pode dizer... Mas, assim, a opinião dele, eu entenderia, fazendo uma forçada ali. Com a forçada, eu entenderia a opinião dele. Olha, ele gosta mais de uma mulher mais low profile. Eu acho que ele poderia se explicar dessa forma. Só que aí, do meio para o final, cara, é um show de merda, uma atrás da outra. É que a mulher não sabe cozinhar, aí ele usa esse verbo, né, cater, né, que é exatamente isso, é o servir, né, é o cuidar nesse sentido, né, o catering é aquela empresa que leva comida, né, do coffee break, de gravação, né, é o catering, a mesma coisa do avião, né, a empresa que leva a comida do avião é o catering, aí ele usa esse verbo, né, cater, né, que a mulher tem que servir. Cara, aí, meu amigo, aí não deu. Aí ele soltou o que ele estava pensando mesmo. E no fim das contas, o que ele estava dizendo era exatamente isso. Só, eu não gosto de mulher que quer ser independente, fazer o que quer, não. Eu acho que a mulher tem que ficar no lugar dela, a mulher não sabe cozinhar. Isso aí, cara. Caralho, Ken Newton, que mundo que você vive, cara. E que ele falou isso como se fosse uma parada negativa, assim, né? De a mulher ficar falando essas coisas todas, e quando você vai ver, ela não sabe cozinhar. Você, amigo, você não tem 2 braços, 2 pernas, você não tem uma cabeça, você não decora playbook, você vai cozinhar, meu amigo, vai fazer seu arroz, seu feijão, seu bife, vai dar seus pulos. Mas não, cara. E aí, qual que é o negócio, Ticas? Eu acho que isso é o que mais me incomoda quando eu vejo uma parada dessa. Por que o cara solta isso assim? Porque para ele é uma parada tão natural que ele não acha que precisa segurar, sacou? Não é aquele lance assim vamos dizer, do cara que é machista,
mas ele entende que é errado ele ser machista, ou ele entende que aquilo não é aceitável, e ele vela o machismo dele, né? Ele esconde, ele não se pronuncia, né? Porque pelo menos esse cara, num certo sentido, num certo nível, ele entende que ele está numa parada errada. Ele entende que ele está numa parada errada. Ele pode até botar a culpa nos outros. Ah, que essa sociedade hoje em dia está cheia de mimimi. Ok, ele pode até usar isso aí. Mas é o suficiente para ele fechar a boquinha dele. Os caras tipo Ken Newton, ele acha que isso é uma coisa tão natural que tá tudo certo ele falar. Que tá tudo certo ele explanar isso daí. Entendeu? Foi uma morte trágica? Foi. Foi. Porque, sinceramente, e não é dizer que não existam outras pessoas machistas na NFL. É claro que tem. É óbvio que tem. Você não precisa ter a menor dúvida. Mas a menor dúvida. Deve ter de monte, de monte. Deve ter um monte de cara que pensa igualzinho o Ken Newton. Só que o cara cala a boca. O cara mantém aquilo ali dentro das quatro paredes da casa dele. Pelo menos isso, entendeu? Eu só espero que agora, mas também não garanto que isso vai acontecer, que se faltava alguma pá de cal na carreira do Ken Newton, que seja essa. Porque assim, ele já vinha instável como QB. Vinha instável em termos de saúde. Né? Se lesionou, não recuperou legal, não sei o quê. Estava sem contrato. Me soltou uma dessa, cara, eu espero que seja a pazinha de cal que faltava para ele não arrumar contrato nenhum e ficar aposentado aí, cuidando das outras coisas dele nessa temporada. E, sinceramente, tomara que não volte a jogar, porque pelo menos é um machista menos. Eu acho que só pela bola já estava difícil. Agora piorou. E vejo como o único destino possível, depois dessa decadência dele recente, o próprio Panthers, que ele jogou no ano passado. Porque eu não imagino nenhuma outra franquia, pela dor de cabeça, pela essa questão dele ser polarizador, não por conta de opinião, porque eu acho que isso aí nem cabe falar de polarização com uma opinião merda dessa. Mas no sentido de ser um cara que atrai muita atenção ao vestiário, atrai muita atenção ao time que ele joga, porque independente da bola, ele é uma marca. Né? Ele é um cara que chama muita atenção, é muito marketing ali envolvido. Então, só vejo o Panthers. Estamos com o Sam Darnold até hoje. A gente não conseguiu trocar pelo Garoppolo, não conseguimos trocar pelo Baker Mayfield. Draftamos, estamos aqui no training camp e draftamos um cara que, não vai rolar. Kenny Pickett, draftamos Kenny Pickett. Não tá rolando, não dá para apostar nesse cara para resolver nosso time esse ano. Kenilton, vem cá. Toma aqui um contratinho, vai fazer um touchdown corrido aqui ou ali, vai fazer o Superman, vai entregar a bola pra criança, e aí vai ter mais criança querendo vir assistir, eu vou vender mais ingresso, posso não ir a lugar nenhum, eu também não iria a lugar nenhum com Kenny Pickett ou com o Sam Darnold. Mas pelo menos com Ken Newton, eu vendo mais cachorro-quente pras crianças, mais pipoca, então vou te chamar aqui porque o investimento pra mim vale a pena. É o único cenário que eu vejo como possível. Agora, é engraçado você falar que você pegou pra assistir e foi, ver direitinho, assistiu de novo. Isso é cacoete de psicólogo. Eu falo com a Patrícia aqui em casa, minha companheira, psicóloga, que sempre dá o benefício da dúvida. Vamos lembrar, em 2017 o Ken Newton teve que se desculpar publicamente porque ele tirou sarro da pergunta de uma repórter mulher numa entrevista coletiva quando ele já ainda estava no Panthers, ainda era titular no Panthers. Então ela fez uma pergunta sobre rotas, ele parou e ficou rindo, tirando sarro da cara dela. Nossa, é engraçado ouvir uma mulher perguntar sobre rotas. Cara, isso é 2017, já tinha 6 anos de liga. Então não era. Né? Eu vi muita gente passando pano pra essa declaração de agora. Ele foi criado assim, a realidade dele veio assim, meu amigo. O cara com 30 e tantos anos nas costas, milionário, não sei quanto tempo. Fez faculdade, pô, pelo amor de Deus. Oportunidade superior, pô. Oportunidade de conviver, por mais que eles sejam muito bitolados com o futebol americano, oportunidade de conviver com tanta gente diferente. Não é possível, não é possível. Não dá para passar esse pano da criação que não teve acesso. Por quê? Porque mesmo em 2017 ele teve aquele episódio de machismo explícito, teve que se desculpar, aí promoveu ações, doou dinheiro pra ONG, pra chegar em 2022 e falar que mulher tem que saber a hora de ficar quieta, que mulher tem que saber cozinhar. Pelo amor de Deus, cara. Sabe qual é o negócio, Chico? Sabe qual é o negócio? É o seguinte, é até perigoso, né? Eu usei esse termo, mas eu usei arriscando, porque esse termo é um termo perigoso. Quando a gente fala assim, que o cara tem a opinião dele é essa. Opinião é um termo meio perigoso.
mas eu vou me arriscar aqui. Acontece das pessoas terem opiniões merdas. A pessoa tem uma opinião merda. Opinião no sentido de aquilo é o que ela pensa daquele assunto. A perspectiva dela é essa, né? Então, acontece das pessoas terem perspectivas merdas sobre alguns assuntos. E, na verdade, até pegando esse argumento aí da criação, é natural que aconteça isso, né? O natural é isso. O cara foi criado num ambiente machista. Ele vai crescer com qual perspectiva? Uma perspectiva machista. Não porque aquilo seja certo ou errado, mas aquela foi a visão de mundo que foi ensinada para ele. Só o mundo é assim. E foi assim que ele aprendeu. Quando ele sai de casa e ele vai começar a viver a vida, ele vai começar a se confrontar com outras visões de mundo. Aí eu acho, e talvez por isso que a gente que é psicólogo dê esse benefício da dúvida, né? É o seguinte, o cara pode chegar no ponto de ter uma opinião que não seja merda. Ele pode entender o assunto por uma perspectiva mais adequada. Só que existe um processo. E talvez quando a gente olhe para trás, a gente tente olhar no sentido de será que esse é um cara que está no processo de entender por que ele está errado? Ou ele é um cara que está errado, sempre esteve errado, não acha que está errado e vai continuar assim para sempre? Porque, assim, até pegando assim da nossa geração, né? Quando a gente era mais jovem, a gente com certeza ria de coisas, de piadas, né? De um tipo de humor que é merda. Se eu for pensar hoje, é um humor merda. Fazer chacota com homossexual, fazer chacota com negro, fazer chacota com minoria. A gente ria desse humor. Esse era o humor que existia. Até não muito tempo atrás. Né? Se a gente pegar umas coisas aí de Hermes e Renato, ali início dos anos 2000, tem coisa ali que não tem a menor condição. Pô. Não tem a menor condição. E na época a gente ria. Na época aquilo ali era um bastião do humor. Não tem problema você ter passado por essa etapa se você amadureceu e percebeu que você estava, sendo vítima de um contexto, que o contexto lá era aquele, e 2, você entendeu que a sua perspectiva era uma perspectiva merda. Não tem problema. Se a gente chegou como eu cheguei, como você chegou, como muita gente da nossa geração chegou agora e falou assim, pô, cara, aquelas piadas lá, pô, não tem condição. Pô, aquilo ali era muito errado em muitos níveis diferentes, cara. Não pode. Isso aí não pode. Beleza, você chegou no entendimento que aquilo não pode mais. E show de bola. O problema, eu acho, e a sensação que eu tenho com o Ken Newton, é que não é esse caso. O caso do Ken Newton me parece o cara que tem certeza que está certo. Que ouve alguém vir falar de uma outra perspectiva como um mimimi, como um exagero, como uma frescura, para usar um termo que provavelmente ele usaria. Entendeu? O que me mata é isso, porque não tem problema nenhum, cara. Ao longo da nossa vida, a gente vai passar por esse processo até o dia de morrer. As coisas vão mudar, a gente vai ter outras perspectivas, e talvez até daqui a 10 anos, quando a gente estiver no episódio 1000 do NFL, etc., a gente olha algumas coisas que a gente fez aqui no episódio 15 e fala assim, pô, cara, aquilo ali foi muito inadequado. E a gente não tinha ideia, a gente não tinha essa perspectiva. Então, assim, eu sempre tento não julgar direto para tentar entender, o cara está progredindo para entender uma perspectiva mais adequada ou o cara está no mesmo merdelê de sempre que vai ficar. E para mim o Ken Newton é isso aí. Tanto ele está nesse mesmo merdelê que ele falou com muita naturalidade, sabendo que hoje em dia é algo que poderia ter uma repercussão negativa para ele, ainda que ele discordasse. Ainda que ele achasse assim, não, lugar de mulher na cozinha mesmo, mas ele sabe o suficiente para dizer assim, cara, se eu falar isso aqui, eu vou ser atacado. Porque hoje em dia as pessoas não querem que fale isso. E mesmo assim ele falou, cara. Mesmo assim ele falou. Sacou? Por isso que eu acho que o caso dele é perdido. Inclusive, a gente incentiva, porque a gente não tá livre de erro. A gente não tá livre de escorregar aqui. Existe a possibilidade da gente vacilar em algum ponto, da gente não perceber de repente. Óbvio que a gente não vai fazer por mal, a gente não vai naturalizar nenhuma fala dessa, mas se você ouviu alguma coisa aqui que te chamou atenção,
ou te fez se sentir ofendido, não é o famoso desculpa quem se sentiu ofendido. Você que nos ouve tem a liberdade total de puxar a gente, seja nos perfis pessoais, seja nos perfis do podcast nas redes sociais, e falar, ó, pô, mandaram mal, aí ó, vacilo, olha o que vocês falaram, tá? Por quê? Porque a gente tá sempre flertando com humor aqui, então a gente tá sempre sujeito a escorregar. A casca de banana tá aí pra isso. E estamos sempre aprendendo, né, Ticas? Acho que esse é o ponto principal, sacou? Ninguém aqui vai virar e falar assim, se alguém vira e fala assim, pô, cara, eu acho que você teve uma perspectiva meio merda quando você falou aquele assunto. A gente aqui vai virar e falar assim, pô, será que foi mesmo? Pô, me explica aí, por que você acha que foi? Pô, realmente, você tem razão, cara, eu não tinha pensado por esse lado. Foi uma perspectiva bem merda, eu não devia ter falado aquilo. Beleza. O Kenilton não parece esse cara. Tanto é que eu não sei o nome da pessoa, que estava conduzindo lá o podcast, quando ele começou a falar, você vê que o cara fez uma cara muito estranha. O cara ficou surpreso, né? O cara meio, ih, caralho, né? E o Kenilton nem pegou essa dica. O Kenilton continuou descendo o cacete. Eu acho que o cara teve aquela fração de segundo de dúvida se o Kenilton estava sendo irônico ou se ele estava falando na moral. E ele continua ali, naquele tom de voz ali baixinho, com a seriedade dele ali, né, aquela marra, e vai. Só que mulher não pode fazer isso, mulher tem que fazer aquilo. Cara, é inacreditável. Impossível, cara. Impossível. Pra mim, esse aí, ó, vela e caixão. Amor. Passando aqui para dar o boa noite pro nosso amigo Brócolis Gostosinho, batendo ponto. Chegou ele na nossa gravação. Já estava hoje ele demorou um pouquinho. Hoje passou bastante gente pela nossa transmissão hoje, mas como o papo tá meio brabo, o assunto tá meio pesado, a galera não se manifestou. Mas o nosso amigo Brócolis Gostosinho não deixa de nos dar o boa noite. Seguindo no outra treta agora, vamos começar a aliviar, vamos começar a pisar no freio, porque... Agora já vai começar uma tretinha mais light. Tava muito pouco etc. esse episódio. O Deebo Samuel, ele tava quietinho lá em São Francisco, sabendo que ele já estava elegível para uma extensão de contrato, mas os 49ers, por sua vez, também estavam quietinhos ali, de braço cruzado, não sei o que a gente faz com o Garoppolo, tem que ver isso aí, vamos ficar na nossa aqui. Beleza. Aí, veio off-season, o Deebo Samuel abriu o Twitter lá do Adam Schefter safado e via Christian Kirk nos Jaguars, 4 anos, até 72 milhões. Aí ele, rapaz, vai ganhar bem esse menino. Aí, no outro dia, abriu o Twitter e tava lá, Davante Adams nos Raiders, 5 anos, até 142 milhões. No outro dia, Tyreek Hill nos Dolphins por 4 anos, até 120 milhões. E, essa última semana, Stephon Diggs, renovado com os Bills por 4 anos e um valor total de até 96 milhões de contrato. Aí o Deebo Samuel, obviamente, virou e falou assim, opa, a maré tá pra peixe, eu quero também. Tô fazendo agente duplo aqui, tô correndo de running back, tô alinhando de wide receiver, eu quero também, eu mereço. Só que como que ele fez pra falar que merece pro 49ers? Ele fez o que os jovens fazem agora, quando eles querem demonstrar insatisfação com o time. Ele entrou no Instagram e deletou todas as fotos dele jogando pelos 49ers, ou as fotos do time, ou dele com a camisa do time. Meu psicólogo residente, jovem agora é assim? Em vez de falar pessoalmente, ou pedir pro agente negociar, ele vai lá no Instagram, deleta tudo e deixa os insiders, os jornalistas de Twitter repercutirem? Olha, Ticas, o jovem, ele, inclusive fisiologicamente falando, o cérebro dele ainda não atingiu o seu estado de maturação final. O cérebro, como órgão mesmo, ele ainda está terminando de se formar. Por isso que o jovem ele é meio biruta das ideias. Tá? O jovem ele é meio descompensado. Isso aí não tem problema nenhum, tá, jovem? Todo mundo aqui já foi jovem, é descompensado também. É assim mesmo. Tá? O jovem ele é tipo uma versão beta. Entendeu? Ele ainda tem muito bug, ele ainda não é a versão final. Tem muito bug para resolver ainda, dá uns tilt, dá uns pau, é natural, faz parte, né? Não tem problema nenhum. Mas eu não gosto só de apontar o problema, eu gosto também de resolver o problema. Né? Para resolver o problema, eu vou me apropriar não da psicologia, mas eu vou me apropriar da comunicação, Ticas. Desculpa aí, eu vou entrar na sua área, tá? Porque, com certeza, o Deebo Samuel, ele desconhece os principais elementos da comunicação. E talvez falte esse conhecimento para ele.
Então, eu queria só explicar para o Debo Samuel o seguinte, Debo Samuel. A comunicação, Debo Samuel, ela depende de você ter um emissor, que é o sujeito que transmite a mensagem, tá? Que no caso é você. Aí tem o receptor, que é que recebe a mensagem, que no caso é a diretoria do 49ers, tá? Aí você tem a mensagem, que é aquilo que o emissor, ele faz o quê? Emite. Emissor, ele emite para quem? Para o receptor, né? Então você quer dizer para o 49ers o quê? Que você quer um contrato maneiro. Show de bola. Vamos chegar lá. Como é que você faz isso? Você precisa usar, primeiramente, um canal de comunicação. Por onde que eu vou transmitir a minha mensagem, né? E você precisa usar, e foi aí que você errou, um código. O que é o código? O código é esse conjunto de sinais que a gente utiliza na comunicação para transmitir a mensagem. Você já tem um código maravilhoso para usar, que se chama língua inglesa. E você pode usar ela para transmitir. Por quê? Porque é um código com o qual você consegue emitir a sua mensagem com poucos ruídos. Você fala exatamente o que você quer. Quando você usa um outro código, que é apagar minhas fotinhos do Insta porque boá, boá, eu estou magoado, o código que você usa não é adequado, porque a mensagem não fica clara para o receptor. O que será que o Debo Samuel está dizendo? Que ele não faz mais parte do time? Que ele não gosta dos 49ers? Que ele quer ir para um outro time? Que ele não sabe como usar redes sociais? E ele estava tentando salvar as fotos, ele acabou apagando sem querer? A mensagem não fica clara, Debo Samuel. E outra, você nem precisa ser o emissor da mensagem, porque você tem uma pessoa que é treinada para isso, que chama agente. Aí você liga para o seu agente e fala assim, eu quero um contrato maior. Aí o seu agente fala assim, deixa comigo. Aí o seu agente vai lá e usa a língua inglesa para mandar a mensagem para o time do 49ers. É só isso de você. Não é difícil, cara. Não é difícil. É só isso, cara. É só você falar o que você quer. Senta lá e fala assim, ó, o Davante Adams, o Christian Kirk, o Tyreek Hill, o Stephon Diggs, todo mundo ganhou um contrato maneiro. E o meu contrato, como é que vai ser? Porque vamos combinar uma parada? Eu sou do nível desses caras aí. E diferente do Tyreek Hill, eu não sou um maluco criminoso. Porra, vamos dar um contrato maneiro aí pra mim? Pronto, tava resolvido. Mas não, né? Cara, pelo menos ele não fez uma parada que o Juju faria, que é fazer algum TikTok pedindo um contrato, né? E fazer uma dancinha. Ah, contrato? Não tenho. Ah, perspectiva no 49ers? Não tenho. Dúvidas? Tenho. Para onde vou? Pelo menos ele não fez uma dancinha. Isso aí já fica eu aí te falar que se fosse a dancinha com as caixinhas assim, ó, renovação ou troca, 4 anos, tantos milhões, eu acho que seriam, aí entrando, né, nessa seara da mensagem, emitente, emissor e que você código, entende. Alguma faria coisa disso aí muito você mais entende. sentido do que deletar as fotos do Instagram e ficar, eu tenho certeza que ele fica ali, ó, vou lá no Twitter da Dan Schefter, deixa eu ver, ela postou. Com Debo certeza. Samuel deletou as fotos do Instagram. Será que o GM vai me ligar pra perguntar? Não, vou esperar mais um pouquinho. Vai lá no Ian Rapoport. Ah lá, ó. Ah lá. Postou. Ah, deixa eu ver o site da NFL. Aí ele faz igual o estagiário lá da Folha. Ele já prepara o tweet, né? Debo Samuel assina um contrato de XXX dólares com o XXX time, sendo XXX garantido e XXX nos próximos anos. Já deixa lá salvo no bloco de notas dele, para quando ele precisar usar, ele já usar. Mas pelo menos isso aí o Adam Schefter não faz, né? Ele sabe a diferença entre salvar e publicar o arquivo. Lembrando que o último que usou esse recurso foi o Kyler Murray, logo antes de começar a agência. Não, na verdade, foi logo no final da temporada. Garoto também. Pouco tempo depois do fim da temporada, acho que foi na semana depois do Super Bowl, ele foi e deletou tudo dele do Cardinals. Aí passou um tempo, não teve proposta de renovação, os Cardinals provavelmente vão deixar ele jogar aí o contrato de calor até o final para decidir sobre renovação, para ter certeza, né? Porque nesses 3 primeiros anos ainda existem dúvidas ali sobre o desempenho dele. Para negociar um contrato que seja coerente tanto para o time quanto pro Murray. Aí o que ele fez? Viu que não ia dar em nada. E aí esfriou, ninguém mais falava disso, ele pegou e voltou com as fotos no Instagram. Aí o repórter perguntou, ô Kyler Murray, por que você foi fazer isso? Ele, porque jovens fazem isso. Aqui, ó. Tá achando que a gente é otário, né? Jovens fazem isso. Não é assim, não. Podem fazer com algum objetivo
que nesse caso não foi alcançado. Mas não é sou jovem, vou deletar todas as minhas fotos na empresa que eu trabalho aqui hoje e vou voltar com elas amanhã sem querer nada. Não é assim que funciona, não. É Ô, meio Ticas, constrangedor. você já imaginou se as pessoas do mercado de trabalho normal fizessem isso? O cara vai lá no LinkedIn, agora eu vou apagar tudo aqui que eu tenho da empresa aqui, ó. Foto da confraternização, do amigo oculto, da festa de fim de ano, eu vou apagar tudo aqui, ó, para ver se eles me dão um aumento aqui, ó. Vou apagar. Amigo, a próxima coisa que você receber é um e-mailzinho pedindo para você passar no RH, pô. Eu não entendo isso, e eu não entendo como que o próprio agente do cara não tenta desfazer o merdelê rápido. Sabe? Não dá uma ligada pro dia. Ô Samuel, tu tá maluco, pô? Bota as fotos de novo aí, cara. Não, mas é... Amigo, bota as fotos de novo aí. Quem negocia o teu contrato sou eu, pô. Bota as fotos de novo aí. Eu não entendo isso que ficou lá, ó. Tanto no caso do Kyler Murray quanto no caso do Deebo Samuel. Ficou lá, ó. Sem fotinho. Tô magoado. Só faltou você no Facebook falar lá que terminou o relacionamento. Só faltou isso. Mas aí no LinkedIn eu apoio. Deletar tudo, inclusive o perfil. Tá? Deletar tudo. Só que aí... Sou contra o LinkedIn. Você pode. Deletar tudo o LinkedIn, pra mim é TD. Você só não pode esperar que você vai ganhar um aumento de salário fazendo isso. Não, tudo bem. Não tem problema nenhum. Você pode deletar à vontade. Você não pode deletar e falar, ué, que engraçado. Achei que eu ia receber um aumento, não recebi. Olha que coisa. Tudo aí bem. Não dá, né? Tudo bem. Mas pra mim, LinkedIn é fumble e deletar perfil no LinkedIn é TD. Bora pro TD ou fumble. A gente acabou de falar dele. Stephon Diggs tava nessa aí de... Não chegou a deletar as fotinhas do Bills no Instagram, mas foi vendo ali, Davante Adams contratão pra cá, Tyreek Hill contratão pra lá, ele também começou a pensar, né? E aí? Qual que vai ser a minha? E deu certo, os Bills renovaram, 4 anos, até 96 milhões, e não é juntando bônus, aquele papo que essas cifras a gente tem sempre que dar um desconto, ficar com o pé atrás, porque nem tudo é garantido. Eu nem lembro dele quanto que é garantido exatamente. Só que tava esse zoom, esse rumorzinho, esses jornalistinhas de Twitter aí. Aí o que o Stephon Diggs fez? Ele decidiu fazer uma zoeirinha. Foi lá no Twitter e primeiro postou um tweet falando assim: preciso contar algo pra vocês. Reticências, não falou mais nada. Passou um tempo, postou só um emoji tristinho, aquele emoji cabisbaixo. Aí o pessoal, vai sair, vai ser trocado, o que aconteceu? Aí a Bills Mafia já tava infartando, aí o Stephon Diggs veio e postou o tweet definitivo, contando que ele tem o hábito de encostar no estacionamento de uma rede de hotéis, entrar pela recepção, como se fosse um hóspede, passar no café para roubar uns cookies desse hotel, que ele acha muito gostoso, que ele gosta muito desses cookies dessa rede de hotel específica. Aí ele pega um cookie, vira de costas e sai em seguida. Aí um TD ou fumble duplo para você decidir, ô Magal. Primeiro, tirar sarro dos jornalistas de Twitter é TD ou fumble. E segundo, roubar cookie de hotel, mesmo com um dos maiores contratos de recebedor da liga, é TD ou fumble? É um TD duplo. TD duplo. Porque é o seguinte, cara, tirar sarro do jornalista, eu já gostei, porque os jornalistas de Twitter devem ter ficado, cara, alucinado, enlouquecido. Deve ter ficado estilo 24 horas. Esqueci o nome dele, o Sean Payton, Jack Bauer, é o Sean Payton. Deve ter ficado estilo 24 horas. Aquela númerozinho de 24 horas. E o cara, caralho, cadê o Stephon Diggs? Onde é que ele tá? Procura. Aí, cara, você imagina a alucinação. A alucinação da. Nem sei se tem, né? Mas assim, eu imagino, na minha fantasia é assim. Da redação, né? A redação do esporte. Cara, o Stephon Diggs vai sair. Todo mundo acha esse maluco. Onde é que ele tá, pô? Cara, será que ele pegou algum voo, não sei o quê? Aí segue o Twitter da mãe dele, segue o Instagram da namorada, do cachorro, para ver se tem alguma pista, né? De cara ir lá e fazer uma palhaçadinha dessa. Então, só por isso aí o Stephon Diggs já ganhou meu respeito. Agora, sobre roubar o Donuts, né? Cook. É Cook, né? Não é Donuts, não é Cook.
Eu também acho correto pelo seguinte, eu não acho que seja exatamente roubar, entendeu? É tipo a amostra grátis do supermercado, entendeu? Que hoje em dia não existe mais, né? O jovem não vai entender isso. Antigamente isso existia, tá? Você ia no supermercado e tinha amostra grátis das coisas para você comer lá, tá? É a mesma coisa, entendeu? Ah, mas você pode entrar no supermercado, comer a amostra grátis, sair e não comprar nada? Pode. É um risco que a pessoa que está oferecendo o negócio aceitou, entendeu? É um risco que ele aceitou. Como muito bem está dizendo aqui o brócolis gostosinho, é um tate doce, eu digo. É um T doce. Tá, eu consigo escutar o Casalberto rindo. Lá onde ele estiver em São Paulo, ele sentiu essa piada, ele está rindo, ele está perdendo o ar nesse momento. Mas eu acho correto, porque é o seguinte, o cookie está lá. Não tem ninguém vigiando. Não tem ninguém dizendo que é só se você dormir aqui que você pode comer. Então, deixa o cara. Vou te falar mais. O Stefan Diggs está gerando mídia espontânea para esse lugar. Porque e se um TMZ tira uma fotinho dele entrando ou saindo do lugar? Todo mundo já sabe agora, mundialmente, que o cookie desse motel é gostoso. E se o cookie do lugar é bom, isso já é uma indicação de que o resto das coisas deve ser boa também. Então, na verdade, o Stefan Diggs fez um favor para esse lugar. Fez um favor. O lugar é que devia agradecer a ele. Então, TD duplo. Ou como disse aí o brócolis gostosinho, touch doce do Diggs. Tô contigo. Para mim também é TD. Primeiro, se todo mundo usasse as próprias redes sociais para zoar os jornalistinhas de Twitter, a internet seria muito mais divertida. Então, TDzaço por Stefan Diggs dando essa zoeirinha. Ih, preciso contar uma coisa para vocês. E depois, emoticon fazendo beicinho, tristinho. E depois, não, é que eu gosto de roubar cookie. E o segundo TD é isso, eu já tô... Ainda não tenho plano, mas... Um dia, quando eu for lá assistir um jogo do NFL, eu vou procurar para ver quanto que... Tem que ver quanto custa, né? Não sei, às vezes a diária é muito mais cara. Mas eu já tô curioso pra... É o Doubletree, tá? A rede. Se você ficou curioso também, tá com viagem marcada aí pros Estados Unidos, a rede de hotéis que o Diggs gosta do cookie é a Doubletree. Então eu já tô, eu vou considerar ali nas minhas opções de hospedagem Doubletree. Olha só, não só o marketing dele, da culinária, ele tá gerando marketing espontâneo, aqui ó, podcasts aí ouvidos internacionalmente, o NFL, etc, estão fazendo propaganda gratuita para Doubletree, só porque o Stefan Diggs vai lá roubar um cookiezinho. Então, TDzaço. O Treylon Burks é um wide receiver de Arkansas. Abraço, Batata. O Batata adora a pronúncia desse estado. É um wide receiver de Arkansas, cotado para ser draftado no primeiro round do draft esse ano. Como é muito comum em algumas regiões do interior dos Estados Unidos, um de seus hobbies é caçar. Mais especificamente, caçar javalis. E mais especificamente ainda, caçar javalis com as próprias mãos, usando apenas uma faca e contando com a ajuda dos seus cães. Tem gente dizendo por aí que esse instinto caçador desse animal pode fazer com que ele suba em alguns rankings do draft. O wide receiver estilo Crocodilo Dundee, ou vamos traduzir aqui para nossa realidade, estilo Zé Leôncio, é TD ou Fumble, Magal? Cara, tô em dúvida. Essa eu não sei. Porque veja bem, cara, até que ponto isso é verdade e até que ponto isso é uma stunt? Ah, dicas ali, ó. Ou seja, isso é uma manobra publicitária. Eu não sei. Se for verdade, parabéns aí pro cara, ó, show de bola, para mim é um TD. Se for uma manobra publicitária, vamos combinar com uma parada bem safada de você fazer, né? Tipo assim, como é que eu posso chamar atenção aí num draft que vamos combinar tá um draftzinho bem marromenos, bem morno. Não, mas para recebedor não, para recebedor até que ele tá bem não, cotado, para recebedor até que tá bom, verdade. Mas não tem, assim, eu concordo com você que não tem essa narrativa aí chamando atenção. Não, você vê que tá uma coisa ali meio... que vamos combinar, né? O que chama mesmo atenção no draft é QB. Quando tem uma turma de QB bom, fica todo mundo em polvorosa. Quando não tem aquele negócio, tem uns wide bom, tem uns OL bom aí também, tem uns edge rusher que são bons. Mas, então eu não sei, sacou? Se for uma nova publicitária,
cara, eu acho uma parada bem merda. Tipo assim, vamos ver. É uma parada meio, sabe, aquelas coisas que o Putin faz de ganhar campeonato de judô, ganhar campeonato, né? Ganhar campeonato, de montar em cavalo sem camisa, sabe? Umas coisas assim de, ó, como é que eu sou um macho alfa aqui, ó. Onde sem camisa, em cima do cavalo. Sabe? Se for uma parada meio assim, já como é que eu sou machão aqui, ó. Eu caço na faca aqui, ó. Comigo não tem essa não, meu irmão. Aí, cara, aí desculpa, aí vai ser um fumble. Então, como eu não gosto de ficar em cima do muro, eu vou dar um TD, mas eu vou dar um TD igual o banco de TCC. É aprovado com restrições, tá? Tem que fazer umas correções aí. Eu vou dar um TD com restrições. Supondo que seja verdade, eu vou dar fumble. Tudo bem que a caça seja legalizada. Em alguns lugares do interior, a gente sabe que ela é até um recurso para a alimentação do pessoal mais do interior. Então, a gente assiste aí, a gente já citou aqui outras vezes, né? O Perdidos no Alasca, o Isolados no Alasca, o Alasca abaixo de zero. Pantanal. Então a gente, agora Pantanal. O Pantanal. Então a gente vê que a dinâmica de certas comunidades que vivem no interior depende da caça como complementação da alimentação, tanto por ordem econômica quanto por ordem de logística, ordem prática, lugares muito isolados e tal. Não sei se é o caso do Twin Lombucks, tá? Mas, se for o caso, e aí ele até falou que nada é desperdiçado, que os animais que são caçados são todos limpos, armazenados e que servem de refeição para a família, para os cachorros, por tempo indeterminado. Cada caça dessa. A gente lembra ano passado o Ben Cleveland, o guarde que foi draftado pelos Ravens, que caçava esquilo. E ele falava, eu caço esquilo, eu armazeno, e aí quando eu quero fazer um lanchinho, lógico que o lanchinho do cara é uma coisa proporcional, né? Eu vou lá e como, beleza. Então, não é a caça esportiva, não é só, né, matar por matar. Tem esse outro lado. Agora, é crueldade, cara. Isso aí é crueldade, pô. Você matar o javali na faca, ele já tá coado no meio de um bando de cachorro. Supondo que é verdade. Tá acuado o bicho, na adrenalina ali que perdi. Pô, você toma um tiro, beleza, né? Acabou ali de forma mais imediata. Agora, você vai rachar o bicho na faca, sangrar o bicho. Então, por isso é fumble. Tá? Supondo que seja verdade, pensando na crueldade. Não tinha pensado essa parte da crueldade. Tem razão, Ticas. Vou rever meu voto aqui. Sem fazer, Acho né? que é fumble. Sem fazer juízo de valor pela diferença cultural e sem fazer juízo de valor pela prática em si, dessas comunidades ali. É verdade. Porque, pô, dá um tiro na cabeça, acabou. Você vai ter seu alimento ali e a sua família vai comer, beleza, e não fica fazendo o bichinho sofrer. É verdade. Mas será que pode, Ticas? Pode, porque o normal é caçar na bala. O normal, onde essas áreas são permitidas, é na bala, não é na faca. Você vê que o meu conhecimento de caça, ele se resume àquele joguinho do Master System, você jogava com a pistolinha e acertava os patos. Ah, não, mas... Que tinha o cachorro aí embaixo. Esse é o máximo de conhecimento de caça que eu tenho. Não, mas eu sei que você assiste Isolados no Alasca também, ali tem bastante. Com certeza. Com certeza. Esses todos aí, Família no Alasca, Grande Família no Alasca, Largados e Pelados à Tribo, todos isso aí eu assisto. Quando não tem mais, no inverno mesmo, bombado, que não tem mais animal grande ali, nas regiões eles têm que caçar pássaros, né, diferentes, aí é difícil de atirar, rapaz. Nossa, a mira é difícil demais. Pois é, aí é sobrevivência. Falando aí no mundo animal, na crueldade animal, olha o gancho, hein? Falando em crueldade animal. Parabéns pelo seu gancho aí, maravilhoso. Falando em crueldade animal, o Joe Exotic, ele mesmo, Tiger King, escreveu uma carta direto da prisão. Para quem? Para o Big Ben, pedindo uma camisa autografada, supostamente para o seu enteado, que é um grande fã do quarterback. Claro que na mesma carta ele aproveitou a oportunidade e se disse injustiçado, né, essa prisão dele aí seria indevida, e aproveitou também para xingar a Carol Baskin. Se não xingasse a Carol Baskin, não seria o Joe Exotic. Usar a fama para tentar ganhar um recibidinho mesmo na cadeia. É TD ou fumble, Magal? Cara, primeiro eu tentei investigar meu jornalismo investigativo, mas eu não descobri, assim, o Joe Exotic tem um enteado da onde?
Ele tá namorando? Não ficou claro pra mim não, mas Pois é, eu não achei essa pessoa. se você lembrar do final, alerta de spoiler, hein? O final da segunda temporada de Tiger Eu King, lembro. ele já estava ativo nos sites de relacionamento ali, supondo que isso aí já deve ter 1 ano e meio, quase 2. Então, E disse que estava recebendo. E eu não duvido, não, né? Que os Estados Unidos é assim, ele devia estar recebendo muita proposta. De homem, de mulher, de tigre, de tudo. exatamente. Agora, eu boto a minha mão no fogo que ele inventou esse enteado aí? Eu não boto. Eu não boto. Se eu fosse o Big Ben, eu mandaria uma camiseta PP. Tamanho infantil. Só para garantir. Não é para enteado? Então a camisa é tamanho infantil. Se eu fosse mandar, né? Aí vai saber o que se passa na cabeça do Big Ben, né? Agora, que ele usou a oportunidade para xingar a Carol Baskin, isso é óbvio, gente. Esse homem, xingar a Carol Baskin é a vírgula dele. É assim que ele se comunica. Ele te dá bom dia, xinga a Carol Baskin. Você pergunta para ele, você quer tomar leite ou água? Ele diz água e a Carol Baskin tem que morrer. Já faz parte do dia a dia dele. E não estou dizendo que eu queira que isso aconteça não, tá? Longe de mim. Mas eu não duvidaria se no dia que ele saísse da prisão, ele fosse assim, fosse lá direto, passasse no Walmart antes, né, comprasse umas armas lá e fosse direto na casa da Carol Baskin, varar ela de bala. Eu não duvido, porque ele está completamente obcecado com essa mulher. Não estou fazendo juízo de quem está certo ou está errado aqui nessa história. Ele vai saber. Nem estou dizendo que acho correto que ele vá lá querer fazer isso. Mas que ele está obcecado com essa mulher, ele está. E não parece que vai deixar de ficar, não. Eu tenho que falar se deu fumble, né? Esqueci. Falei. Não, é fumble, pelo amor de Deus. Cumpre sua pena quieto aí, cara. Para de coisa. Cumpre sua pena quieto aí, paga suas contas aí com a justiça, e quando sair, vai fazer outras coisas da vida também, entendeu? Para de me sempre chamar de tigre. Vai fazer outras coisas, cara. Pelo amor de Deus. Depois dessa digressão do Magal sobre a relação de Joe Exotic e Carol Baskin, eu vou dar TD pro Tiger King. TDzaço. É claro, né? TDzaço. Com 2 pessoas no podcast é mais fácil de discordar, né? Não, eu e o Wallace, a gente não consegue te botar naquele jogo da velha, né? De você não ter onde marcar que você perde. Eu não fico dividido aqui, mas eu tô com saudade do Wallace. Pra mim é TD e você vai concordar comigo, é capaz até de você rever seu voto, hein? Dado que amanhã hoje eu tô volátil. Dado que amanhã é seu aniversário, existe possibilidade de você rever seu voto quando eu der a minha argumentação. Eu tô num momento de reflexão na minha vida. O NFL Etc. deve ter uma audiência aproximada aí de 0,00007% do que teve Tiger King na Netflix. E a gente vive chorando recebidinho aqui, ué. Eu vou criticar o Joe Exotic, né, com toda essa projeção dele de ficar mandando cartinha, xingando a Carol Baskin pedindo recebidinho? Eu não vou, não. Inclusive, reiterando aqui para quem chegou agora e não pegou o começo do episódio, aqui na transmissão. Amanhã é aniversário do Magal, tá? Amanhã, quarta-feira, 13 de abril, aniversário do Magal. Quer mandar um recebidinho? Manda inbox, a gente passa o endereço. Manda um recebidinho pago pra ele lá. Entendeu? TDzaço, deixa o Joe Exotic mandar cartinha pedindo as coisas. Não estou dizendo que ele não tem que mandar carta pedindo, não, mas o que está me inculcando é essa história desse enteado aí. Entendi. Mas quem inventou esse enteado, entendeu? Esse enteado existe? Onde ele está? O que ele se alimenta? Entendeu? Isso aí que eu achei estranho. Ele pedir diretamente, ele poderia pedir, ué. Até porque o Big Ben também não é nenhuma fluxicheire que ia falar assim, não, o Joe Exotic eu não quero me envolver. O Big Ben, ainda mais agora que ele está aposentado. Ele deve estar tocando um foda-se do tamanho do mundo. Então, não bota pela mão no fogo, não. Eu só achei esquisito esse negócio do enteado. E eu fico cabreiro com o Joe Exotic. A Patrícia com certeza vai concordar comigo. Porque ele tem o perfilzinho de que sai da cadeia e apronta alguma maluquice. Agora, se você for perguntar assim, o que você gostaria mesmo que acontecesse? O que eu gostaria mesmo que acontecesse é que esse ranço do Joe Exotic com a Carol Baskin, na verdade, fosse uma tensão sexual reprimida e que ele, saindo da cadeia, ele encontrasse com ela, se entregasse a esse amor e passasse uma semana com ela no meio do feno, vestido de tigre, ela de tigre, fazendo um sonzinho de rau, rau, miau, pra cima pra lá, e saísse desse armário aí, dessa tensão sexual reprimida que ele tem com ela. Rapaz. Isso aí daria uma
puta de uma terceira temporada aí do Tiger King. Daria, com certeza. Eu não sei, eu achei que aquele nosso papo lá no início do episódio sobre investigação, processo te deixou assim, judicialmente, muito atento juridicamente com as situações, mas aí você terminou com esse romance de Carol Baskin com o Joe Exotic, é porque você já voltou ao normal. Ô Tica, o meu conhecimento de direito é tão vasto que eu sou das pessoas que ainda usa os termos duplamente qualificado e triplamente qualificado. Esse é o meu conhecimento jurídico. Tá errado? Tá super errado. Ah, é? Só que eu faço questão de falar porque isso irrita a minha esposa. Eu ainda uso o seguinte, o repórter fala, aí ela revira o olho no sofá, eu falo, tá vendo? O repórter falou, é porque pode usar. É duplamente qualificado. Então vou parar de usar. Mas me despeço desejando ao senhor um aniversário triplamente qualificado, uma estreia pelo JF Imperadores no próximo domingo, dia 17, duplamente qualificada, que você tenha uma ótima semana e reforço o convite para quem está ouvindo e de repente esteja na região ou seja Juiz de Fora, para poder comparecer a essa estreia maravilhosa, tanto do Magal quanto do nosso glorioso Wallace, de starter na linha defensiva do JF Imperadores. Quero botar várias manchinhas aqui nesse meu capacete, porque como ele foi pintado recentemente, ele está muito liso. E capacete liso não é uma coisa que pega bem, entendeu? O que pega bem é aquele capacete todo marcado, todo com cores de outros times aqui na lateral, entendeu? Então eu espero dar uma boa sujada no capacete esse final de semana, mas é óbvio, né, cara? Tô absurdamente feliz essa semana, porque, pô, depois de 2 anos, né, finalmente vou poder voltar a jogar o esporte que eu amo, então tô muito animado e tô muito curioso para ver como é que vai ser essa estreia do Wallace aí. Tô animado. Ó. A hype do Wallace tá alta, tá? Vou te falar isso aí, ó. Galera aí do Golden Lions, que se prepare, porque o Coroa vem forte, tá? O Coroa vem forte. Semana que vem a gente fica sabendo. Então fica aí o nosso parabéns. Não vou mandar recebidinho, não vou ver o jogo do JF Imperadores, não tem problema. Vai no Twitter do Magal e pelo menos manda um feliz aniversário pra ele. Amanhã, que já tá de bom tamanho. Problema tem, mas a gente dá uma de NFL e passa um pano pra você. Não tem problema. A gente fica por aqui. Um abraço especial pro sempre presente Brócolis Gostosinho e pro nosso amigo Pablo Bira. Delícia. Sempre dando aquele feedback bacana depois de ouvir os nossos episódios. Semana que vem a gente volta para descobrir como que foi essa estreia desses nossos podcasts no Campeonato Mineiro de Futebol Americano. Um abraço e valeu! Valeu!